Olá, eu sou a Mirella, arquiteta no Afeta Arquitetura, e esse é o nosso podcast Espaço Emocional. Hoje eu tô aqui com a Flora Lorena, que é psicóloga, e a gente vai conversar sobre por que estamos todos tão cansados. Eu tô cansada, Mirella, e tu? Eu já nasci cansada. Então, Flora, eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que funciona o teu trabalho, como tem sido trabalhar com psicologia nesses últimos tempos, onde a gente sabe que depois da pandemia tá todo mundo com a saúde mental meio estragadinha. Sim. Então, Mirella, achei bem interessante o tema que tu propôs a gente conversar hoje, que é por que estamos cansados pra caramba, né? Sim, realmente a gente tanto vive quanto escuta, as pessoas estão cada vez mais cansadas, né? E além de cansadas, se queixando sobre o cansaço, porque Lógico. uma coisa é você tá cansado e outra coisa é você viver falando que tá cansado. Reclamar, né? Tem que dar uma reclamada, senão também não tem graça. E eu acho que um pouco disso que a gente está vivendo hoje é consequência de coisas que falaram pra gente antes, né? Um tempo atrás a gente escutava assim, trabalha enquanto eles dormem. E eu acho que isso reflete no porquê a gente está tão cansado hoje em dia, né? Será que a gente está dormindo mal? Será que a gente está trabalhando demais, né? Esse equilíbrio das coisas vai afetar a nossa saúde mental, sem dúvida nenhuma. Então, Flora, essa questão do trabalho que tu tocou aqui é uma coisa que eu realmente queria elencar, tá aqui na minha listinha de coisas pra gente conversar hoje. Uma das questões que eu considero que são responsáveis por a gente estar tão cansado quando o assunto é trabalho número um, a sobrecarga. A gente sim tem feito muito mais do que em outros momentos, mas eu acho que tem muito a ver também com esta onda que está sendo vendida pra gente faz um tempinho, que é o propósito no trabalho. E quanto isso é pesado pra gente viver. Vou te dar um exemplo, tá? É normal que no grupo de pessoas que eu conviva, todo mundo esteja muito focado na carreira, como se todos aqueles seres humanos ali fossem só a carreira. E não pessoas com outras questões fora a carreira. Então tá todo mundo se relacionando com o trabalho como se ele fosse uma representação única daquilo que eu sou, né? Sim, é bem isso que a gente observa, e eu até trouxe um livrinho desse filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, e Eu amei, vou querer emprestado. e ele traz justamente isso, Mirella, que a sociedade do cansaço, que é, né, o termo que ele cunhou, ela é uma consequência da sociedade do desempenho, né? Então, hoje em dia, basicamente, toda a nossa vida, ela precisa ser alta performance, né? Então, tudo, né? acorde 5:30 da manhã, tome banho gelado, medite, corra, enfim, um checklist impossível de cumprir, desgastante, e tudo isso com qual objetivo? Com o objetivo de a gente ser mais produtivo, né? Então, o trabalho, ele entra na conta do cansaço, porque em que momento a gente descansa? Em que momento a gente para de trabalhar? E sei lá, descansa mesmo, né? Sim. A gente precisa disso. Não visando ser mais produtivo no futuro. Talvez tirar um pouco do foco da produtividade, né? Sabe que essa questão de se designar como alguma coisa, né? Eu sempre pensei, quem é a Mirella? E aí quando eu tive um burnout ferrado, problema com depressão, coisas assim de sobrecarga de trabalho que me afundaram a níveis extremos, uma das coisas que meu terapeuta me perguntava muito era: quem você é, né? O que você é? E eu falava: olá, eu sou a arquiteta Mirella. E eu não sou a arquiteta Mirella só, né? Eu sou outras coisas além da arquiteta Mirella, que são igualmente importantes, ou deveriam ter um espaço igualmente importante de cuidado na nossa vida, que a gente não costuma ter, né? Justamente porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né?
o que eu acho que está cansando muito as pessoas é que essa parte agora, ela até está sendo colocada em cena e vista, descansem, meditem, mas ela é mais uma obrigação. Sim, ela é mais sim. uma carga que entra pra gente. Então, basicamente, toda a nossa vida é para cumprir alguma meta, né, produzir alguma coisa, e isso vai levar aos níveis de esgotamento que a gente tem hoje, né, de um adoecimento muito extremo, burnout, sim, então a pessoa se esgota e se acaba, né, então é complicado, mas a gente, né, já tinha conversado um pouquinho antes. Quando a gente fala que todos estão cansados, eu acho que cabe aí também um recorte, né? Um recorte de gênero. Todos estão cansados, sim, mas as mulheres estão mais. Sim, porque elas têm funções acumuladas, né? E não dá nem para dizer, os homens também têm funções acumuladas. Sim, mas em muito menor grau, né? Isso é indiscutível, que a nossa sobrecarga, principalmente as mães, eu acho que cabe aqui elencar as mães como... Sim, as mães estão... As mães nasceram exaustas. Nós mães estamos muito cansadas. A maternidade também virou mais uma exigência, né? Então, com checklists aí infinitos que a gente tem que cumprir, de livre demanda, disso, daquilo. E a mulher, além de tudo isso, eu até coloquei aqui no roteiro pra gente conversar hoje, que tem uma demanda que cai sobre a gente e que de forma alguma cai sobre os homens e que se relaciona um pouco com o meu outro trabalho, que também é com moda, né, que além de psicóloga também tenho esse trabalho, que é a beleza, né? A gente tem um trabalho anterior ao trabalho, que é o trabalho de ir trabalhar bonita. Sim. De trabalhar, né? De se arrumar, como é que eles falam, de estar pronta, né? Você tem que estar pronta para as oportunidades que vão chegar, pronta para encontrar o cliente da sua vida, pronta para mil coisas. Ter uma imagem que transmita confiança, ter a imagem adequada, correta, enfim. O homem, ele veste uma camiseta mais ou menos, uma calça jeans e tá bom. O Steve Jobs não fez consultoria de imagem. Não, ele não tem a coloração pessoal dele. Então, ele sempre vai ser levado a sério, né? É fato, as mulheres estão sim mais cansadas. Elas estão mais cansadas porque a lista é maior, né? Sim. A lista de exigências é maior. Tu acha que também tem um excesso de informação que a gente está consumindo agora? Eu vejo isso, às vezes eu vejo que eu tô cansada mentalmente por um excesso de informação. Sim, isso tem, principalmente por aquilo que a gente estava falando antes da questão do descanso, né? O cansaço, ele é resolvido com o descanso, né? Em que momento a gente descansa? Qual é o nosso descanso? Ficar rolando a tela do celular, olhando vídeos de 4, 5 segundos, 15 segundos? Sim. Isso não é descanso, porque isso é informação o tempo todo, fazendo a gente, nossa, queria isso, nossa, queria aquilo, nossa. Claro, traz algum alívio, mas o cérebro fica bem atordoado, né? Fica. A gente conversou sobre isso num podcast aqui também que a gente já gravou, sobre como a gente está o tempo todo consumindo essa informação de uma maneira cada vez mais rápida, né? E como isso deixa a gente esgotado dentro da internet, mas eu acho que também tem, né, é um esgotado fora, um esgotado para tudo, assim. Sim, porque o tempo que a gente teria que descansar, porque a gente vive na sociedade do desempenho, onde a gente precisa estar performando o tempo todo, a gente não descansa, a gente produz conteúdo. Mesmo quem não trabalha com isso, mesmo quem não é remunerado para isso, mesmo quem uma fonte de renda não é o tal da produção do conteúdo na rede social, acaba entrando nessa lógica, né? Então, umas férias já não viram mais um momento de lazer, viram um momento de você produzir belas imagens e belos vídeos para alimentar a sua rede social. Mesmo que isso não tenha um intuito financeiro de trabalho, mas todo mundo entrou na lógica do criador de conteúdo, né? Eu até tinha elencado aqui algumas coisas para a gente trazer nesse sentido, que o cansaço também, eu vejo que ele também é
consequência disso, quando a gente desliga? Aí eu vou trazer então um pouquinho essa pergunta, aproveitar para fazer um gancho com o nosso propósito aqui, que é discutir também a arquitetura nesse sentido, né? Quando a gente desliga, né? Geralmente a gente desliga quando a gente vai para casa, né? Vamos considerar que o espaço de produtividade que eu estou é um, e o meu espaço de descanso, que é em casa, é outro. E aí a gente é muito cobrado também, principalmente a mulher, né? Para que a minha casa esteja perfeita, para que a minha casa esteja organizada, para que a minha casa esteja limpa, para que a minha casa seja decorada, para que a minha casa seja impecável, né? E isso é mais um fator extremo, assim. Eu acho que faz anos já que eu faço uma busca e sigo grupos e compro livros e questões assim de organização da casa para uma casa que nunca fica organizada, que nunca fica 100% do jeito que eu quero. Se você tem crianças, Não principalmente, tem ou como, adolescentes. né? É crianças e animais, né? Não tem muito o que fazer. como. Aquilo ali sempre tem vida própria, né? A tua casa tem vida própria. E aí eu vejo essas questões também sobre impositivos de tendência, de cor, de o que é mais bonito e o que não é, que as pessoas acabam também se influenciando de colocar, eu vou usar isso na minha casa. Não tem nenhuma referência, nenhum vínculo, vamos assim dizer, com isso, mas vou usar porque tá todo mundo usando. Eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo, né? E aí aquela casa perde também a sua personalidade, perde a sua identificação, perde a sua sensação de pertencimento. E aí as pessoas não têm para onde voltar e descansar. Sim, porque a casa também virou mais um espaço que tem que estar ali dentro daquela meta de coisas a serem produtivas, assim. Claro, todo mundo quer viver num ambiente agradável, legal, né? Sim, Não mas é é que uma ruim. coisa não tem relação com a outra, né? Eu também digo isso, a viver num ambiente agradável e legal. Vou fazer um parênteses aqui. Esses tempos eu estava conversando aqui no escritório e comentei, até a gente vai fazer um outro tema que é sobre isso, tá? Já vou dando um spoiler. Comentei sobre como a minha mãe estava reclamando da minha casa. O quanto a minha casa para ela parece caótica. Pela quantidade de coisas que eu tenho, enfim. E o quanto para mim aquilo tudo faz sentido, né? Então, tem essa questão, assim, de que, sim, a gente quer ter um lugar legal para morar e para viver, mas a gente precisa ter um vínculo com aquele espaço, né? Eu sempre bato nessa tecla, assim, de ter um vínculo com o espaço. Porque é o lugar onde tu vai chegar e vai te relacionar com as pessoas, vai descansar, vai produzir teus hobbies, vai tirar um tempo pra si. E aí se tu chega lá e é só uma casa de revista onde tu não pode tocar em nada. Um cenário. É um cenário, exatamente. Mas eu acho que ser um cenário diz muito do tempo que a gente vive, né? Onde se a sua vida ela precisa ser quase que exposta em tempo real ali nas redes sociais, é claro que o lugar que tu vai viver tem que ser um cenário, porque a tua vida é um filminho, né? Para quem trabalha com isso, talvez faça algum sentido, mas o que a gente vê é que mesmo quem não trabalha com isso comprou essa lógica, né, do criador de conteúdo, Sim. enfim. Estamos aqui sendo belas criadoras de conteúdo agora, que não éramos até minutos atrás. Porque assim, agora uma psicóloga, para ela ser uma psicóloga, que vai ter a agenda dela com vários clientes e que as pessoas vão conhecer e que vão achar o trabalho dela interessante, ela precisa ter um Instagram profissional, né? Ou Sim. ela acha que ela precisa. Mas eu me questionei, eu não tenho Instagram profissional, eu me questionei, será que se eu fosse procurar uma psicóloga, eu ia pegar alguém assim aleatório da internet só porque o feed é bonitinho ou ia pegar uma indicação com alguém Eu acho que na tratou... tua área tem muito essa relação, né? Muito essa relação. Eu, ao contrário, eu não pegaria uma psicóloga que tem feed bonitinho na internet.
Inclusive, eu sou até meio contra. Arquiteta assim. já é um outro outro ramo, uma outra profissão. onde a gente é obrigado. Tanto que eu tô fazendo todo esse movimento porque agora eu sou obrigada a estar ali, Sim. entendeu? É obrigatório. E não vem dizer que não, que eu sei que vocês me obrigam. Porque toda vez que alguém vem pedir um orçamento, ou vem pedir alguma coisa, a página do Instagram, Sim. né? Assim, as pessoas já querem saber... Querem ver o que tu fez. Querem ver o que eu fiz, né? E não adianta tu mandar num portfólio, alguma coisa assim. Parece que tem mais relevância aquilo que tá na internet. Parece não. É, hoje em dia, o que tem mais relevância, né? Então, nessa onda da gente tá também girando conforme a roda, é isso que eu penso, né? Nossa, já entrei em muitas crises por isso, tá? Não quero estar na internet, não gosto de estar na internet, não gosto de me expor. Aí tô aqui fazendo um podcast, fazendo movimentos, fazendo vídeos, tirando fotos, porque é uma obrigatoriedade hoje para quem quer trabalhar, para quem quer produzir alguma coisa e para quem quer ter seu trabalho visto, né? Isso é exaustivo pra caramba. Hoje é um dia que eu vou sair daqui mais cansada do que o dia que eu não gravo, com certeza. Sim. E tu pediu para eu pensar o que esse tema e essa conversa poderia ter relação com o processo de terapia, de análise, né? Como que a gente liga as duas coisas. Até pegando um gancho no que tu falou, de que não é uma coisa que tu te sente confortável, mas que tu vê uma necessidade de fazer, eu acho que o checklist da vida, ele, se tu for ali seguir, tem muita gente que vai ensinar a gente a ser feliz, né? Siga aqui meus 10 passos, tá tudo resolvido. Mas a gente sabe que não é assim, porque pelo tanto de gente que tem vendendo a fórmula da felicidade, a gente não deveria ter tantos casos de pessoas que não se sentem felizes, né? Sim, deveria estar resolvido. Já deveria estar resolvido, então não resolve, né? Não resolve. Sim. E o que resolve? Para cada um é diferente. Esse é o papel da análise. Porque para cada um as coisas fazem sentido ou não, elas são boas ou não, né? Então, isso do produzir conteúdo, ou, né, de estar cansada, de ter muitas obrigações, muitas coisas que se sente impelido a fazer, o que eu vejo que a análise pode ajudar disso tudo, o que faz sentido para mim? E é só um trabalho e um mergulho lá dentro, individual, que vai saber, né, o que faz sentido ou não. Ah, faz sentido para mim acordar às 5:30 da manhã e tomar banho gelado? Ah, para mim pode fazer, beleza. Então vou fazer. Certamente tu vai fazer aquilo melhor do que tu só ir seguindo o piloto automático de uma lista que serviu para alguém. Vê se essa lista serve para ti, né? Sim. E entender que também não vai dar para fazer tudo. Que esse é um ponto, né? Que a sociedade vende, que tudo é mérito e esforço ou não esforço nosso. Mas isso é uma mentira, né? Não depende tudo do nosso esforço. É óbvio que não. Sim, né? Lógico. Depende de oportunidade, possibilidade, depende de dinheiro, depende de uma Até enormidade da sorte, de coisas. Exato. Tem coisas são que são... N fatores. Né? Então, claro, se você se empenhar mais, a chance de você conseguir é maior. Mas tem coisas que não vai dar, sabe? E tá tudo bem. Pode não estar tudo bem, mas... pode não estar tudo bem, mas tu entender que tem limites, né? E eu acho que talvez as pessoas, além de cansadas, que é um próximo podcast, o porquê as pessoas vivem tão frustradas. Eu acho que a gente não tá sabendo lidar, né, com as coisas. Eu tenho muitas perguntas em relação a isso, em relação à frustração. Eu falo assim, Mirella, por que você está fazendo um podcast sobre isso? Cara, é muito normal que as pessoas venham fazer projeto de arquitetura e com demandas terapêuticas. Muito. Encaminha. Muito. Pega meu cartão. É muito, tá? E tu vê assim, a pessoa claramente tem problemas com o marido, ou com o filho, ou com, né? E até tem um livro muito legal que eu recomendo, que se chama Arquitetura no Divã. E é incrível, tá? Posso te emprestar se tu quiser. E ele trata sobre como as pessoas
para passar por alguns processos, elas precisam de mudanças espaciais, não só mudanças, sabe? São mudanças Sim. práticas, físicas. Sim. E aí o espaço interfere. Então, assim, a pessoa se separou, por exemplo, né? E aí ela é obrigada a mudar aquele ambiente onde ela dormia com o marido e reformular aquele quarto e transformar aquele espaço, porque não tem como você se curar num ambiente que te adoeceu e aí você precisa, de fato, transformar ele junto com você, né? Vamos assim dizer. Também tem outras questões que envolvem luto, né? Que a pessoa tá ali, ela precisa se desfazer, né, dos pertences e de outras pessoas e aquilo vai interferir naquele espaço, que era um espaço de convívio, o quanto aquilo ali vai mexer com a pessoa. Então, assim, eu considero muito que a arquitetura, ela tem uma questão terapêutica, sabe? Nenhuma relação com psicologia nesse sentido, né, de terapia. Terapia é uma coisa, terapêutico na minha leitura é outra coisa, né? Você pode estar pintando um quadro e isso ser terapêutico para você. Não significa que você está fazendo terapia e está sendo analisado, né? Então deixar bem claro aqui para não ter depois problemas aqui na minha fala. Mas o fato de você estar ali incumbido em modificar o seu espaço também é uma questão terapêutica, sabe? Você tá... Bom, a gente sabe, pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, elas não têm muita vontade de fazer as coisas em casa. Elas são as primeiras que vão deixar a louça na pia, que não vão arrumar a cama de manhã, que não vão dar água para as plantas, né? A casa vai refletindo. A casa vai refletindo aquilo que a gente está sentindo internamente. Sim, bem interessante. E esse é um ponto que eu queria muito trazer para essa conversa, assim, sobre o como aquilo que a gente vive se reflete sim nos espaços onde a gente está, né? Seja no trabalho, seja em casa. A gente estava falando trabalho, no trabalho é a mesma coisa. Se eu tô ansioso, às vezes você olha assim, eu tenho uma pilha de coisas aqui do meu lado. A minha mesa tá bagunçada, porque minha cabeça tá bagunçada, né? Então as coisas se refletem de fato no espaço. E eu sempre digo, façam terapia e façam um projeto de arquitetura. Uma coisa vai puxando a outra, assim, né? Vai Então, puxando. você vai elaborando ali subjetivamente, ó, aquele luto ou aquela situação, vai pedir que mexa no espaço, né? Que dê uma mexida Só que às também. vezes as pessoas não estão fazendo essa terapia e elas têm algumas questões, elas vêm, né, só para fazer o projeto, enfim. Nossa, isso dá um trabalho imenso, porque a própria pessoa está vivendo um duelo com ela mesma, sabe? Ela não sabe o que ela quer, ela não consegue determinar. Mil alterações no São projeto. 1000 alterações, é uma briga interna, sabe? Tipo assim, quero, mas não quero. E fica uma coisa assim que tu vê assim, gente, é um processo de autoconhecimento que essa pessoa tá vivendo, sabe? Sim, só que daí também o teu papel O meu papel, arquiteta. eu ia dizer, o meu papel não é esse, né? O meu papel, lógico, é auxiliar num processo, mas eu não sou psicóloga, lógico, né? As pessoas, apesar de toda a difusão de que bem, terapia é legal, faço terapia, terapia em dia, ainda tem preconceito. Como que tu vai falar pro teu cliente? Olha, eu acho que talvez além do projeto seria interessante isso aqui é você outra conversar. coisa, né? Isso aqui é mais do que isso. Mas eu acho que é por isso que a gente está discutindo isso aqui hoje, tão abertamente num podcast, sabe? Tá aí o recado. A minha intenção é, como eu já falei 1000 vezes, eu quero abrir a mente do meu público, assim. Eu quero trazer para conversa coisas que ninguém está trazendo. E eu acho que isso é uma questão muito importante. Sabe aquela pessoa que ficou, a casa mudou, os filhos foram embora, a pessoa quer refazer as coisas, sabe? A gente sabe que ela está passando por um processo de separação, de ninho vazio. São 1000 questões envolvidas. E nesse caso, a arquitetura vai sim te ajudar, mas ela não vai resolver sozinha, sabe? Então, poxa, que legal seria a gente poder ter isso mais aberto, uma conversa mais aberta, sem tanto preconceito a respeito, sabe? Ninguém tá chamando ninguém aqui de louco, dizendo que a pessoa precisa de terapia como se fosse uma coisa terrível. Eu faço terapia, eu acho ótimo, acho que todo mundo deveria fazer, inclusive, sabe?
Não sei o que seria da minha própria vida se não tivesse terapia. E eu já me considero muito estragada, mesmo fazendo terapia. Então, assim, eu sou uma defensora da terapia. Não sei por que as pessoas têm esse preconceito, sabe? É porque quando você vai até um psicólogo, um psicanalista, você aceitou que tem alguma coisa que tá difícil, que tá dando errado, né? Isso, e as Tá pessoas dando não alguma querem. coisa errada. E as pessoas não querem que dê errado. É um ponto ótimo. Elas querem que dê certo e bem, vão tentar outras coisas antes de chegar lá também, às vezes, né? Vão tentar, sei lá, 1000 coisas aí que dá pra tentar. Mas será que não é melhor a gente criar uma cultura onde a gente consegue encarar que uma coisa não exclui a outra? Por exemplo, você pode fazer um projeto, você pode fazer bang jump, você pode pintar um quadro, mas isso não exclui você fazer terapia. Tá tudo bem fazer todas as coisas. Eu justamente por ser psicóloga concordo 100%, né? Eu acho que a gente pode abrir um espaço para dialogar, sabe? E em eu acho relação que a até isso. nessa questão do cansaço e da demanda, isso de você passar por um processo de análise, de terapia, vai ser até melhor aquilo que tu vai fazer, tipo, não, eu realmente quero muito isso, né? E essa coisa que vai te cansar, tu sabe que vai te cansar, mas porque pra ti vai fazer algum sentido. Às vezes, será que o cansaço, ele não é consequência de a gente estar fazendo várias coisas sem pensar? Exato, eu ia mesmo dizer isso. Não só fazer coisas sem pensar, como fazer coisas para ir na onda dos outros, né? Fazer coisas para ir na onda dos outros e principalmente fazer por fazer. Eu acho que o grande problema tá no fazer por fazer, né? A gente não coloca uma intenção de fato naquilo ali, sabe? Você tá... eu olho para isso aqui e falo, nossa, eu sou obrigada a reformar esse espaço, eu tenho que pintar essa parede, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas tá funcionando, tá tudo bem, tá tudo certo na minha vida, eu não tô com problema ali, sabe? Eu tô criando uma nova demanda, vamos assim dizer. E aí eu faço aquilo por fazer. E aí eu não sei o que eu quero. E aí, isso é só porque os outros estão fazendo. Então, no processo de terapia, a gente vai identificar aquilo que de fato é o nosso desejo, né? Claro, por isso que é longo, por isso que é difícil, porque o desejo muda também, né? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, Sim. mas tem alguma coisa ali que se mantém. Então, isso do fazer por fazer que tu estava falando, eu acho que no processo de terapia vai ajudar, porque a gente vai saber que não é feito só por fazer, tem alguma coisa nossa ali, né? O exemplo do cansaço com relação a isso. Tem coisas que a gente faz e que são extremamente cansativas fisicamente, mas que a gente estava afim de fazer, sei lá, uma trilha ou né, alguma coisa assim, e que não cansa no final. Tu tá cansado fisicamente, mas tu não tá com aquele cansaço que é o cansaço que a gente está falando hoje, Que é o mental, né? que é um esgotamento, Exato. né? Que é o mental. É um cansaço bom, um cansaço fruto de algo que tu fez e por um tempo que te demandou, mas não te esgota. Eu acho que daí tem essa diferença também, né? Eu acho que tudo que é feito com intenção, de acordo, né, com o meu desejo e também pensando no que isso vai me trazer, né? Porque às vezes o meu desejo é muito... É aquela frase, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Nem sempre o meu desejo ele é bom pra mim ou vai me trazer alguma coisa de positivo, né? Então eu tenho que refletir de fato no que eu quero, qual é o meu desejo, o que ele pode me trazer de consequência. E aí se tudo isso estiver ok, beleza. Aí sigo em frente e vou viver minha vida tranquilinha. Porque a gente é aí bombardeado por listas, né? Já falei várias vezes, e por pessoas que ditam o que a gente deve fazer e que prometem um resultado. Mas a vida não é assim. Só a gente é responsável por aquilo que a gente escolheu fazer, né? Então é muito isso de seguir, por um lado é cansativo, a gente está sempre exausta porque a gente está correndo uma rodinha assim infinita,
Mas, por outro lado, por que que a gente segue fazendo isso? Porque, de alguma forma, é menos doído do que tu encarar o teu desejo e se responsabilizar por ele, né? Sim. Então, aí é o ponto difícil da terapia, né? Sim. Que é você também se responsabilizar tanto por aquilo que deu quanto por aquilo que não deu e não colocar só lá fora. Claro que a gente começou falando aqui de questões sociais, da Sim. mulher, da mãe, tem todas essas coisas, né, que favorecem ou dificultam a gente conquistar as coisas. Não é só uma questão de mérito, mas também tem uma parte nossa, né? Tem uma grande parte nossa. Lógico. Que esse é o ponto complicado, porque ao mesmo tempo a sociedade vende que é só você se esforçar, a gente sabe que não é verdade, mas também por outro lado tem uma parte que é nossa, né? E qual é o peso dessas coisas? Qual é o, né? É o equilíbrio, né, das duas coisas, e cada um tem a sua própria fórmula. Para algumas pessoas funciona legal essa coisa de estou tanto por cento no trabalho, tanto por cento na minha vida pessoal, tanto por cento aqui na maternidade, tanto... E cada um sabe qual é o seu percentual para cada coisa, que vai te deixar realizado e feliz e não vai te deixar tão frustrado. Porque frustração faz parte da vida e sempre vai acontecer. Na maturidade, na terapia, eu aprendi que frustração é isso, faz parte da vida, entendeu? Você vai se frustrar. Até porque nada depende também só da gente, depende às vezes do outro, e o outro, né? É uma outra conversa que vai de expectativa, enfim. Como é que eu posso me frustrar menos, né? Como é que eu posso administrar isso de uma maneira mais legal para mim? Como é que eu posso me impor e me colocar de uma maneira que eu não sofra tanto perante os desafios que vão surgir, sabe? E claro, como é que eu posso utilizar as ferramentas que eu tenho, que é, logicamente, a arquitetura é uma ferramenta de mudança, a psicologia é uma ferramenta de mudança, sabe? Existem outras ferramentas de mudança, eu falo assim, contabilidade é uma ferramenta de mudança incrível para quem tem problemas com dinheiro. Né? É uma interdisciplinaridade assim que a gente pode envolver nesse processo. Então não é só a psicologia que é a top de todas, e sim, a arquitetura vai ter muito para trazer para o espaço, para as pessoas que estão com problemas ali para viver nele. A gente comentou aqui algumas coisas que a gente pode pensar a respeito, mas são infinitas áreas. E aí quando a gente se fecha e não procura essas áreas... Eu acho isso que tu colocou bem importante, porque assim, a terapia não resolve tudo. E não vai resolver tudo porque justamente por isso. Porque a nossa vida, ela é multidisciplinar, né? E tem a sociedade também, né? Que legal que as pessoas estão vindo, fazendo terapia, buscando, né? Isso não é uma promessa de que até tudo porque irá se resolver. senão vira uma coisa assim de colocar no psicólogo toda a responsabilidade pela minha, teoricamente, resolução dos meus problemas, né? Isso acontece, tenho certeza que isso acontece. A pessoa vai, frequenta ali, o psicólogo fala, nossa, mas e não mudou nada, minha vida continua uma porcaria, a culpa é dela que não sabe me tratar. Mas a pessoa tem que ir para terapia para trabalhar. Se você não for para lá, para se implicar, para se responsabilizar e para trabalhar as suas questões, de fato, realmente o processo não vai funcionar. Ele pode demorar, porque uma hora pode ser que engrene alguma coisa. Né? Mas só que daí demora. Exatamente. Eu vou dizer, a mesma coisa num projeto arquitetônico, veja só. Se a pessoa não se responsabiliza, se a pessoa não se interessa pelo processo, se a pessoa não ajuda dentro do processo, é muito fácil depois ela dizer que eu falhei naquilo que eu entreguei como opção, né, de projeto. Porque... ela não deu... O projeto não é teu, o projeto é do cliente, assim como a terapia não é do psicólogo. O processo é para a pessoa que está indo lá, enfim, paciente, cliente, né? Então não é do profissional, né? O profissional está ali para mediar, para ajudar, enfim, mas o processo é de quem é de quem está vivendo, né?
Vamos encerrar falando sobre essa questão do cuidado como forma terapêutica. O que é o cuidado como forma terapêutica? Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar. E esse cuidar não significa só colocar embaixo da asa, ou só limpar, ou só deixar tudo bonitinho. Não, é um cuidado que eu chamo de, assim, prestar atenção nas coisas ao teu redor, sabe? Viver com cuidado, inclusive de saber, né? Agora eu não tô muito bem, eu preciso dar um tempo hoje e tirar um tempo, me cuidar um pouco, sabe? Eu vou tirar um tempo para olhar para minha cozinha e vou cuidar da minha cozinha. Eu vou tirar um tempo, eu vou fazer terapia. Eu vou tirar um tempo, eu vou fazer um exercício físico. Ou eu não vou fazer Ou eu nada. não vou fazer nada. Hoje o meu autocuidado vai ser, nossa, vamos fazer um sobre isso? Sobre, eu acho que podia sobre ter. as pessoas conseguem não fazer nada? Esse é eu acho que pra gente falar de cansaço, não tem como não falar de descanso. E de culpa. E o descanso entra a culpa, justamente porque a gente vive numa sociedade que cobra produtividade, cobra alta performance. Então, você tirar um tempo e não fazer nada. Claro, isso é de um lugar de pessoas que podem fazer isso, né? Tem pessoas que não, de fato, não podem, assim, que a vida É mais dura, né? é muito mais dura. Sim, Mas no nosso lugar de privilégio a gente também tem que enxergar isso, que tem pessoas que não tem como parar, e só que para quem pode, para quem tem essa oportunidade de tirar um tempo para olhar para si, de repente é muito válido, sabe, fazer isso. Eu acho que é muito difícil. Pode parecer uma coisa simples, você não fazer nada, mas é muito difícil porque vem aquilo que tu falou da culpa, né? De se sentir culpado por não estar produzindo, enfim, ou por ser taxado de ai, que preguiçoso, né? Olha a casa, então. Vou fazer uma observação aqui para vocês. Vocês sabem que final de semana, sábado, né? Geralmente, tá? Depois do almoço, a gente vai, teoricamente, dormir, né? Tipo, dormir, dar uma dormidinha, assim. E eu nunca consigo dormir. Nunca consigo dormir. Eu deito, dá 20 minutos, parece que eu tô, sei lá, que tem alguém me espetando, sabe? Que eu fico assim, não posso estar aqui. Eu não posso estar aqui deitada na minha cama. Eu só consigo cochilar se eu estiver no sofá da sala, onde eu tenho acesso a tudo que está acontecendo. No meu quarto, eu fico assim, as crianças estão fazendo o quê? Onde é que tá rolando, entendeu? Eu tenho que estar num lugar que eu fecho o olho, eu abro e consigo ter um panorama. Eu não posso ter que, entendeu? Se eu tô na minha cama, me dá uma sensação assim, não posso estar aqui. Eu tenho que olhar para tudo que está acontecendo, entendeu? Daí é difícil descansar, não, né? Não descansa. Não descansa. Eu tenho isso, tá? É um super problema, o descanso. Então, talvez por isso que a gente vive tão cansado. E também tem um pouco do apego ao estar cansado. Era o que eu ia começar falando, eu vou falar pro final. Fala. Que geralmente é assim. Oi, tudo bom, Mirella? Como é que você tá? Ai, nossa, correria, tô cansada. Isso. Parece que se tu falar assim, não, tá de boa, tá tudo como é possível. Parece assim que tu é uma pessoa incompetente ou que tu tá com a vida ganhou na Mega Sena, né? Então, a gente tem uma necessidade de mostrar para outro que a gente tá exausto, né? Isso. Pra botar importância na nossa vida. Então isso também a terapia funciona. Por quê? Por que pra gente é tão importante a gente se dizer cansado? De fato, a gente pode estar bem cansado também, né? Mas a outra pessoa não perguntou. Mas é que todo mundo fala a mesma coisa. Ai, cansado, correria. Como se, bem, se a gente não tivesse cansado, tem alguma coisa errada com a nossa vida se a gente não tá cansada? Sim. Não deveria ser o contrário? Deveria ser o contrário. Eu penso ao contrário, na verdade. Hoje eu já tenho essa leitura, sabe? Toda vez que eu penso assim, nossa, eu tô com correria, eu já falo, cara, tá tudo errado na minha vida. Tá errado. Tá tudo errado na minha vida. Correria não deveria mais ser correria, entende? Eu já nem tenho idade pra estar vivendo correria. Assim, o fluxo, imagina,
Tu tem uma filha adolescente e uma filha criança. A tua vida, um escritório de arquitetura, clientes, a tua vida vai ser corrida. Vai, mas só que não desse jeito que a gente gosta de pintar, né? Pode ser mais tranquila. Eu acho que a gente pode se permitir sem se sentir culpada. É difícil. Amei. Vamos Eu finalizar. deito e durmo no sábado à tarde e eu só acordo se me acordarem. Vamos finalizar, então, esse rolê com a Flora falando pra gente descansar sem culpa. Não pode ser um imperativo, não pode ser descanse, porque não vai funcionar. Mas eu acho que se a gente se sente cansada, se a gente tá cansada, a única solução para o cansaço é o descanso. Quando você está cansada, não é só uma questão de você administrar melhor e organizar e ter um planner e encaixar tudo e daí, nossa, falta organização. Não, se está cansada, falta descanso. Talvez falte organização também, enfim. Mas eu acho que seria isso, aprender a descansar sem culpa. Isso. Sem culpa. Então tá bom. Então a gente vai fechar por aqui, deixando esse recado. Partindo do final de semana, então é isso. Descanse sem culpa. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Nossos cabelos não estão estranhos, né? Eu já aprendi pra garantir. Tá. Porque eu sou a rainha do cabelo estranho. Hoje estamos aqui com a Flora, psicóloga e amiga do coração. E eu esqueci o que mais que eu ia falar. O que eu falei tudo que eu ia falar. Ah, tá. Eu já tô aqui com a Flora, eu tenho que apresentar. Tá, vamos lá. Ficou Então, bom? Ficou muito grande. Não, ficou bom. Mas aí ficou ruim agora que eu cortei ela. Não, mas Tá, vou daí tentar depois fazer de ele novo. edita. Depois eu me loucura. Não, é coitada. Eu não durmo e o Bruno dorme a tarde inteira tranquilo, feliz. Não precisa botar isso que ele vai ficar bravo comigo. E às vezes ele faz a cochileta russa, a famosa, né? E ele acorda, tipo, sei lá, 6 horas da tarde, desnorteado, entendeu? Então não sabe onde é que ele tá. Não, ele acorda assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu, entendeu? E eu tô, sei lá, passei a tarde toda chorando vendo um filme, porque eu gosto disso também. Eu gosto de dar uma chorada vendo um filme. Não é minha intenção, mas é que eu choro com qualquer filme, entendeu? Se é feliz, eu choro porque é feliz. Eu choro, eu sou uma pessoa meio canceriana, não sou canceriana, tá? Isso não tem nada a ver, não é pra botar nada disso, né? Porque eu sou chorona.